Então a gente começou a gravar. Mais uma vez recebemos o Eduardo aqui para apresentar a segunda parte do Grothendieck Topology for Children. Pode começar, Eduardo. Tá. Eu tenho um bocado de material, mas eu não consegui ensaiar, não consegui organizar uma ordem para ele. Então, vamos vendo na medida que dá e, por favor, me interrompam toda vez que vocês quiserem. Eu mandei agora um pouco para todo mundo no grupo do Telegram um livro que eu achei maneiríssimo, que eu descobri há pouco tempo atrás. Deixa eu mostrar pelo menos a capa dele aqui, um instantinho. Cadê? Ah, tá aqui. Se chama The Language of Mathematics e é de um cara que pegou... Bom, ele resolveu ver como é que a gente formaliza a matemática escrita, como é que a gente faz computadores entenderem artigos de matemática e gerarem textos que parecem textos gerados por humanos. Tinha um pouquinho de trabalho sobre isso alguns anos atrás e ele fez muito mais material sobre isso. Inclusive, tem um blog post bem bacana que chegou a ter uma enquete em que o autor do blog post botou vários textos, alguns escritos por topólogos de verdade, outros escritos pelo programa desse Mohan Gunnarsallingam, e pediu para as pessoas tentarem descobrir quais tinham sido escritos por humanos e quais não. E realmente muita gente errou. Nossa, o teste de Turing para artigo científico. Exatamente. E o mais legal é que boa parte desse livro aqui é muito legível. Ele discute muita coisa que a gente certamente já viu, mas a gente nunca pensou com muito detalhe sobre como é que a gente analisa sintaticamente trechos de sentenças matemáticas, como é que a gente atribui tipos e coisas assim. Ele tem um monte de pointers para tentativas anteriores de fazer isso. Ele tem alguns capítulos mostrando como é que os sistemas de tipos conhecidos dão conta de uma parte do que é preciso fazer, mas ele precisa de algumas modificações. E, inclusive, deixa eu ver se encontra uma seção bem legal aqui. Se puder dar um zoom aí. Sim, assim que eu encontrar a página certa, eu dou zoom. Peraí. Só queria complementar. Eu estava assistindo umas palestras de um congresso sobre filosofia da prática matemática, e numa das palestras, a autora ela mencionava esse livro, porque ela estava falando sobre imperativos tipo, o uso do imperativo na matemática. E esse livro, ele fala assim, os imperativos são basicamente relevantes. E não é bem verdade, né? Ela diz, então eu acho que é um bom complemento. Eu posso passar o link, inclusive, Oba, depois. eu quero sim. Não sei direito onde está a seção, mas o negócio é que o livro tem algumas seções em que ele introduz uma notação de caixinhas que é parecida com notações mais antigas, mas é, sei lá, um pouquinho melhor. E tem vários tipos de formalizações e tal. Então, tá, deixa eu só dar um zoom aqui. Aqui tem um exemplo no qual ele inventa essa notação bidimensional que pode ser facilmente linearizada para mostrar como é que a gente representa, como uma estrutura de dados, uma determinada sentença matemática. Pode ser que eu esteja falando besteira, tá? Isso é só uma introdução para o que eu vou mostrar depois. Então, deixa eu voltar para as topologias de Grothendieck. O que a gente viu na apresentação passada, que também foi bem bagunçada, se não me engano, a gente viu uma definição muito por alto do que é uma topologia de Grothendieck. A gente não chegou a entender todos os axiomas. Tem um axioma bizarríssimo de topologia de Grothendieck que eu falei super por alto. Mas a primeira ideia para a gente começar a entender o que é uma topologia de Grothendieck é a gente entender esse exemplo básico daqui, em que a gente começa com um espaço topológico, e aí a gente escolhe um elemento U, e aí a gente consegue falar desse conjunto daqui, que é o conjunto dos sieves em U, qual é o nome disso em português? Não, é CRIO. E aí depois a gente define um subconjunto desse cara daqui, que é o conjunto dos covariant sieves, e aí a gente consegue definir um montão de coisas. E quando a gente faz uma definição dessas,
a gente deixa um montão de coisas implícitas a respeito de notação. Fica implícito, por exemplo, que os elementos desse espaço topológico daqui vão ter nomes como U e V. O V aparece aqui. Eles estão relacionados de uma determinada forma, tem um pertence aqui. A gente começa com esse cara daqui, aí a gente diz esse U pertence aqui. E aí a gente consegue falar dos abertos de U, partes de abertos de U, e não sei o que, e tudo mais. Então, esse diagrama daqui é um diagrama que complementa essa definição daqui. Eu ainda estou tentando entender qual é exatamente o papel desse diagrama. Isso é uma espécie de um diagrama auxiliar que vai nos ajudar a entender um texto matemático. E eu sei que eu estou usando diagramas desse tipo há um tempão para me ajudar a decifrar textos de categorias, e eu já tenho algumas convenções para escrever eles em 2D. E as convenções são extensíveis, volta e meia eu encontro algumas convenções novas quer dizer, eu consigo encontrar algo que não cabia nas convenções antigas, eu tenho que inventar umas definições novas, mas elas são compatíveis com as anteriores. E aí, se não me engano, a gente viu esse diagrama daqui, a gente comparou esses dois diagramas, e esse diagrama de baixo é uma espécie de diagrama de pronúncias em inglês, de que é cada coisa dessas. Então, eu ainda estou procurando no Gunnar Sellingham como é que ele formaliza essas coisas aqui, mas o negócio é que a gente vai estar numa situação em que a gente escolheu uma topologia, a gente vai dizer, essa é a nossa topologia, quando a gente não especificar outra, essa aqui vai ser a default. Então, esses dois diagramas têm o mesmo formato, mas dizem coisas diferentes. Esse cara daqui é a nossa topologia, esse cara daqui é um open set, um aberto dessa topologia, e aí a gente entende que isso aqui nos ajuda a entender, em inglês, que isso aqui são todos os subconjuntos de O de U, isso aqui são todos os downsets daqui, ou seja, só os conjuntos que estão fechados para baixo. Então esse D é uma coisa um pouquinho menor do que esse P daqui, isso aqui produz todos os subconjuntos, isso aqui produz só os subconjuntos fechados para baixo. Esse ômega de U é exatamente a mesma coisa que isso daqui, só que a gente está mudando de nomes. A gente vai chamar esses caras daqui de sieves, a gente vai chamar esses caras daqui de covering sieves, e a gente vai ter algumas notações extras. Toda vez que eu usar a letra U cursivo, U maiúsculo cursivo, ela vai indicar que eu estou falando de um covering sieve. Quando eu usar S cursivo maiúsculo, eu vou estar falando de um sieve que não é necessariamente covering. E repare que sieves são subconjuntos daqui, são conjuntos de abertos. Tem algumas coisas que deveriam estar nesse diagrama, mas não dá para colocar sem ter que fazer curvas estranhas e coisa assim. Então, esse cara daqui, esse covering sieve, também é um subconjunto daqui. E está faltando um contido aqui para indicar que depois que a gente faz esse processo todo, esse open set daqui é um está contido nesse cara daqui, esse é um aberto menor que esse, e nos diagramas que eu fiz nos últimos dias, eu costumo botar W aqui, para indicar que tanto V quanto W são letras que a gente costuma usar para falar de abertos. Então, eu estou trabalhando nesse diagrama, e eu acho que a gente viu por alto um diagrama que eu fiz à mão da vez passada, e que eu dessa vez consegui digitar. E que já está um pouquinho melhor. Deixa eu encontrar ele. Então, o diagrama é esse daqui, ó. Nesse desenho daqui, eu vou omitir essa parte. Opa, cadê? Caramba, cadê? Socorro. Tá. Eu vou omitir essa parte das pronúncias em inglês. E eu vou começar a discutir com vocês um outro tipo de diagrama, que é o diagrama que nos diz valores possíveis para esses caras. E vou falar um pouquinho de como é que a gente entende isso numa linguagem mais formal. Então, esse diagrama daqui é a mesma coisa que a gente viu antes, só que é um pouquinho mais arrumado. E esse cara daqui de baixo diz o seguinte: isso aqui é um possível valor para O de x. Lembre que O de x é um conjunto de abertos, e eles têm uma ordem, então tem uma ordem parcial aqui,
Isso aqui são os meus abertos com a ordem parcial deles. Então, os pequenos estão embaixo, os grandes estão em cima, e quando eu preciso introduzir isso para gente que não entende de topologia muito bem, não tem muita prática com isso, eu posso usar esse diagrama daqui, que por algum erro ele aumentou de tamanho. Então, esse diagrama daqui da página 14 corresponde exatamente a esse diagrama daqui, só que num caso bem mais concreto. Então, aqui na página 14, a gente está olhando para uma situação em que a nossa topologia só tem alguns dos abertos de R. São os abertos que, para cada um desses 5 segmentos daqui, ou o segmento está todo dentro dele, ou está todo fora. E tem aquele truque de que tem essa restrição de que os nossos abertos têm que ser compatíveis com essa partição daqui. E os abertos com essa restrição daqui vão ser exatamente esses 10. Por quê? Vamos olhar para esse caso aqui, por exemplo, em que eu peguei esse aberto daqui e esse aberto daqui. Isso aqui vai ser o seguinte. Isso aqui vai ser menos infinito até 1, união com, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Então, reparem que aqui a gente tem um ponto fechado, esse intervalo é fechado à direita, então isso aqui não é aberto. E aí o que acontece, a gente viu rapidinho da vez passada, é que todo aberto que contém esse cara daqui é obrigado a conter esse cara daqui também. Então a gente consegue representar isso como usando umas setinhas de implicação. Onde é que está? A gente tem uma situação parecida com essa, em que todo aberto que contém esse cara é obrigado a conter esse cara também, todo aberto que contém esse cara é obrigado a conter esse cara também, etc. E a gente chegou a ver como é que a gente descobria a topologia de ordem de um DAG desses. Lembrem que DAG é Directed Acyclical Graph. Então, a gente, de vez em quando, vai dizer, esse aqui é o meu DAG preferido, da mesma forma que a gente disse, essa aqui é a minha topologia preferida. A partir de agora, meu DAG default vai ser esse aqui. E a partir do momento em que a gente escolher um DAG, a gente pode olhar para a topologia de abertos dele, a topologia de ordem dele, e nesse caso aqui, a topologia de ordem vai ser exatamente isso, onde cada carinha desses quer dizer, onde AB quer dizer o conjunto formado por você pegar todos os caras da forma A sublinhado, tarará, até um sublinhado, depois sublinhado 1 até blá blá blá, sublinhado B. Então, se a gente, quer dizer, por exemplo, 2, 1 vai ser isso aqui, 2 sublinhado, 1 sublinhado, sublinhado 1 e acabou. E isso vai ser você pegar esses pontos aqui, esse aqui, e não pegar os restos, os outros. E aí eu tenho uma notação bem compacta para isso, que a gente vai usar um pouquinho nos próximos exemplos, que é uma notação em que eu escrevo só 1 para indicar está presente e 0 para indicar está ausente. Então, 2, 1 vai ser isso aqui. E eu também vou desenhar as setas intercoluna disso aqui, para a gente se lembrar de qual é o DAG em que a gente está. Então, como o meu DAG é esse, que só tem essa seta intercoluna, 2, 1, vai ser isso aqui. Eu acho que é um 1 lá embaixo, né? Sim, obrigado. Então, eu vou usar essa notação. Então, vamos voltar. Agora que a gente já entendeu essa notação, a gente pode voltar para cá. Então, digamos que eu já escolhi minha topologia, vai ser essa daqui.
E agora eu vou escolher o que é U, o que é S, V, W, etc. E depois eu vou discutir com vocês, usando truques de teoria de tipos, como é que a gente formaliza isso aqui. Eu ainda não cheguei a formalizar totalmente, mas eu tenho ideias de como fazer isso e eu acho que elas são fáceis de explicar. Então, isso aqui de baixo é um caso particular do que está aqui em cima. A minha topologia é essa, ela tem 10 abertos. Cada coisinha dessas pode ser interpretada como um subconjunto aberto desse cara daqui, onde eu não estou desenhando as setas verticais, eu estou desenhando as setas intercoluna. Então, eu vou chamar isso aqui de H, isso aqui é o DAG que eu estou usando agora, ou meu two-column graph. E em algumas situações eu vou chamar esse cara daqui de... Quando eu encarar ele como uma categoria, eu vou chamar esse cara de D para indicar que ele é um DAG. Então, meu DAG preferido em algumas situações vai ser esse. Então, desculpem estar mencionando coisas que vão aparecer lá adiante, mas vamos voltar aqui e entender esse exemplo daqui. Então, isso aqui é um conjunto de abertos, eu vou escolher um aberto aqui, vou escolher o 12. O 12 é esse cara daqui, tá? Então, apesar de que eu não estou usando chaves, eu vou interpretar um desenho desses como sendo um conjunto. E em algumas situações eu vou usar essa outra notação em que eu só uso 1 para indicar estar presente e 0 ou pontinha para indicar estar ausente. Então, vamos pegar o elemento 12 daqui e ver o downset gerado por ele, que é isso aqui. O downset gerado por ele é todos esses 6 caras daqui. Eu vou usar essa notação mais compacta, então esse D de fora continua igual, e o seta para baixo 12 virou isso aqui, que é um conjunto de 6 abertos. Esse D daqui quer dizer, olhe para o conjunto de todos os downsets que tem essa forma daqui. Não, desculpa, todos os downsets nesse poset daqui. E eu tenho essa notação engraçada daqui, que se vocês quiserem eu posso procurar a definição escrita dela, mas ela basicamente quer dizer, pegue todos os downsets que são dessa forma, onde a interrogação quer dizer aqui você pode botar tanto 0 quanto 1, 0 quer dizer aqui é obrigado a ser 0, e 1 quer dizer aqui é obrigado a ser 1. Então, essa notação aqui quer dizer, pegue todos os downsets que tem zeros ou uns aqui, e esses pontinhos são implicitamente zeros. Então, isso aqui vai ser o meu ômega de U, que é um conjunto de todos os sieves aqui. Agora eu vou escolher um J de U. Eu não estou dizendo quais são os axiomas que esse J de U tem que obedecer, eu já estou dizendo, vamos pegar esse exemplo daqui, depois a gente vai entender direitinho os detalhes, vamos começar com um exemplo e depois a gente vai entender o caso geral. Então, J de U vai ser isso aqui, e isso aqui é bem fácil de representar como conjunto. Tem poucos downsets que são dessa forma. Vou desenhar eles aqui. Um deles é esse. O outro é esse. Não, errei. E o outro é esse aqui. Tá? Então, esse conjunto daqui é fácil de desenhar, esse conjunto daqui é difícil de desenhar porque vai ter um montão de downsets nele. Então, agora vamos escolher um conjunto daqui, um elemento daqui, e eu vou escolher esse, que é o cara que está no meio nessa listagem. Esse cara daqui. Está mais bem desenhado aqui, né? E agora, isso aqui é um conjunto de abertos. Isso aqui é um conjunto de conjuntos de abertos. Isso aqui é um conjunto de abertos e eu vou escolher um aberto nele. Eu vou escolher o 10. Lembrem que o 10 está aqui. Lembrem que essa notação daqui é uma notação mais abreviada para isso. É um pouquinho ambígua, mas isso é uma notação abreviada para dizer que esse conjunto aqui tem o 10, o 11, o 00, 01, 02. Então, eu vou escolher o 10. Esse 10 está fazendo papel de W. Aqui em cima, eu vou pegar um outro downset daqui, que é esse.
e vou escolher um elemento dele, que é o 0,1, que está aqui. E quando a gente faz isso, a gente conseguiu um exemplo do que essas coisas querem dizer, e esse exemplo nos ajuda a visualizar que coisas são essas, em que sentido essa coisa de visualizar funciona. E é isso que é o problema que mais está me interessando agora. Como é que eu formalizo o que é uma visualização de uma coisa, como é que eu formalizo qual é a intuição que a gente ganha quando a gente encontra uma visualização, e como é que a gente passa de uma visualização para o caso geral. Então, é isso em que eu estou trabalhando, a apresentação de hoje vai ser mais linguística do que técnica. Eu vou apresentar alguns teoremas, mas não vou entrar nos detalhes das demonstrações deles. A gente vai querer ver como é que eles se encaixam num contexto maior. Num contexto de como é que a gente entende essas coisas que estão escritas com uma notação diferente em cada lugar. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, eu prometi para vocês que eu ia explicar um pouquinho o que é a formalização dessas coisas daqui. O que é essa coisa ser um caso particular disso aqui. Deixa eu mostrar umas coisas sobre teorias de tipos para vocês. Peraí, onde é que está isso? Lembrei. Então, vamos começar a ver o que a gente precisa aprender para a gente conseguir entender tipos dependentes, pure type systems e coisas assim. Se a gente pegar um livro de pure type systems e a gente tentar entender as definições, a gente tentar trabalhar um exemplo, a gente vai ver que isso aqui é um exemplo de uma definição de uma derivação num pure type system. A gente consegue checar que isso aqui obedece todas as regras, mas a gente ainda não tem muita noção do que cada coisa dessas quer dizer. O lance é que Pure Type Systems vão ser uma espécie de assembler, ou de linguagem de muito baixo nível, no qual a gente quer implementar outras coisas em cima. O que são essas coisas em cima? Primeiro, a gente vai querer várias espécies de syntax sugar, açúcares sintáticos, para conseguir interpretar coisas como mais, vezes, if, conjuntos, pertence, verdadeiro, falso, etc., coisa assim. Então, a gente vai querer definir sintaxe que pode ser traduzido para essa notação super baixo nível daqui. A gente vai querer algumas regras derivadas que vão nos permitir fazer derivações com muito menos passos que isso. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a regra A me permite derivar isso aqui, só que ela aparece várias vezes. E tem vários lugares em que eu derivo a mesma coisa em várias situações diferentes, então essa árvore daqui tem muita redundância. Se a gente introduzir umas regras um pouquinho mais espertas, a gente consegue fazer árvores com menos redundância, e a gente consegue até fazer árvores que têm pouca redundância e nas quais muita coisa está omitida porque pode ser reconstruída automaticamente. Então, deixa eu ver, a gente precisa dessas coisas para conseguir formalizar as coisas em Pure Type Systems. E um exemplo bem bacana de algo parecido com isso é o seguinte, tem um vídeo que eu acho que eu já recomendei para vocês, que é um vídeo sobre o Core Haskell, que é uma linguagem em cima do qual o Haskell é feito. Deixa eu ver. É o de Sugaring Haskell alguma coisa, né? Isso. Aí tem essa... Oi. Não, isso daí foi o meu grito de dor enquanto eu estava mudando de posição da cadeira. Tá legal. Então, tem essa palestra aqui que é muito maravilhosa. Deixa o MPV tocar ela. Posso passar o link para ela depois. E... aqui tem um exemplo de um slide muito bacana dela, Pattern bindings. em que ele dá vários exemplos de como é que as sintaxes que a gente usa em Haskell, que são razoavelmente fáceis de entender por humanos, como é que elas têm que ser traduzidas para essa linguagem core do Haskell. Então, a gente vai imaginar que
os Pure Type Systems são uma espécie de Core Haskell, uma linguagem super de baixo nível na qual a gente vai traduzir o que a gente está fazendo. E isso é parecido com os ZFC, né? A gente é convencido de que ZFC são as fundações para a matemática clássica e que tudo que a gente faz pode ser traduzido para ZFC. E a partir de um determinado ponto a gente esquece quais são os detalhes da tradução. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, me diga um elemento de π, já que tudo em ZFC são conjuntos, acho que vocês vão levar um tempo para entender o que eu estou dizendo e para conseguir entender π como um conjunto e me dar um elemento dele. 3. Isso. Uhum. Agora, se for classe de Cauchy, daí a gente sabe que tá errado. Bom, eu próprio não chequei isso, tá? Tá só mandando a ideia. Deixa eu voltar para cá. Então, eu estava falando dessas coisas daqui. Peraí. Deixa eu abrir de novo meu... Aliás, Eduardo, eu gostei que você mencionou isso, porque a nossa resposta, claro, ninguém pensa sobre isso, mas às vezes pensar sobre a codificação do conceito, ela te traz coisas interessantes, do tipo, os elementos de π, na verdade, são todas as aproximações racionais dele por baixo, né? Uhum. E a gente vive usando essas coisas, né? Sim. Você nunca, se você vai fazer uma conta de um volume, você bota 3.14, você não bota π. Isso. Uhum. Que indica, inclusive, Então, que você pode fazer esse completamento para ordens mais malucas, né? Quer dizer, na verdade, quando a gente bota nosso chapéu de físico, ou de engenheiro, ou qualquer coisa assim, aí a gente considera que 3.14 é uma aproximação para π. Quando a gente bota nosso chapéu de matemático, a gente nem pensa em termos de aproximações, a gente só pensa, nossa, aproximações são super difíceis de formalizar, então vamos calcular tudo com valores exatos. Peraí, tem mais uma coisa que eu queria mostrar. Aqui. Então, vamos voltar para cá. Como é que a gente entende o que essas coisas aqui querem dizer? E aí tem um truque que eu acho que pode ser usado para ensinar isso para a gente que está vendo teoria de tipos pela primeira vez, mas eu ainda não testei com muita gente, não. Então, a ideia é que a gente vai começar revendo o que quer dizer essa notação daqui. E essa notação é bem fácil de entender, eu já vi que eu consigo fazer alunos de primeiro período aprenderem isso aqui, conseguirem calcular essas coisas. E eles entendem que isso aqui é um gerador que gera 2 valores possíveis para A. Para cada valor desses, esse gerador daqui gera um valor possível para B. Aí aqui tem um filtro que... Bom, isso aqui a gente pode pensar que está gerando uma árvore. Esse filtro corta os galhos da árvore nos quais isso aqui é falso. E aí a gente continua nos galhos que não foram cortados, e para cada galho em que a gente conseguiu chegar até o final sem ser cortado, a gente vai gerar o valor dessa expressão daqui. E aí a gente vai juntar todos os valores dessas expressões num conjunto. Então, isso aqui é fácil de entender, é razoavelmente familiar, e o negócio é que isso aqui é um contexto. E essa ideia de contexto é exatamente a mesma ideia que aparece aqui. O que aparece antes da catraca são exatamente contextos. E o que vai aparecer, né, aqui é exatamente variável pertence a conjunto, variável pertence a conjunto, só que aqui a gente está falando de tipos, que são coisas um pouquinho mais esquisitas do que conjuntos, porque, por exemplo, em ZFC, todo conjunto tem elementos, e 2 conjuntos com os mesmos elementos são iguais, e em teoria de tipos não é exatamente assim. A gente pode gerar tipos novos à vontade, e, sei lá, não quero nem lembrar dos detalhes, tá? Tem coisas muito feias por aí. Então, o que me interessa é a gente aprender a fazer essas derivações em teoria de tipos, aprender a codificar o que a gente está fazendo em teoria de tipos um pouquinho mais legível que isso, e aí, um dia, quando eu crescer, eu quero ser capaz de traduzir essas coisas para Agda, digamos, para formalizar as demonstrações que eu estou fazendo. Por enquanto, eu não sei Agda o suficiente, eu sei um pouquinho das fundações, então o que eu estou conseguindo fazer é escrever coisas que eu tenho certeza absoluta que vão ser fáceis de traduzir para Agda. E eu peguei alguns exemplos aqui, ó.
naquele artigo que eu fiz, On My Favorite Conventions for... Peraí, deixa eu lembrar o título exato. Está aqui. On My Favorite Conventions for Drawing the Missing Diagrams in Category Theory. Então, um dos primeiros objetivos desse artigo é mostrar como é que a gente formaliza o lema de Yoneda com todos os detalhes. E aí, a formalização é essa. E aí, essa formalização é familiar para todo mundo que saiba um pouquinho de matemática. Tem um pouquinho de sintaxe nova, tem uns lambdas em alguns lugares, nem sempre eles estão com os tipos explícitos, e eu estou definindo um funtor em 2 passos. Eu estou definindo a ação de um funtor nos objetos, depois a ação de um funtor nos morfismos, e, inclusive, eu não estou checando que isso aqui é um funtor. Então, tem alguns truques sujos, mas isso aqui é razoavelmente fácil de entender. Isso é razoavelmente parecido com os contextos. Isso é fácil de traduzir para type theory se a gente tiver o suficiente de syntax sugar e algumas constantes que a gente precisa. E aqui tem um exemplo um pouquinho pior. Aqui tem um exemplo de como é que eu estendo essa notação de categorias. E aí aqui tem uma notação super human-friendly do que eu vou fazer. Isso aqui é uma tentativa de formalizar uma notação usual para comma categories. Então, esse par C eta daqui, eu visualizo ele como sendo esse diagraminha daqui. Eu tenho esse funtor daqui, eu estou na categoria A, seta, R, A, seta para baixo, R. Os objetos da categoria A, seta para baixo, R têm essas caras daqui, e o morfismo entre eles tem essa cara daqui. Só que, se a gente traduzir isso para algo mais human-friendly, esse C eta é um par feito por esse objeto daqui e uma seta aqui, onde esse A daqui está fixo. DG é a mesma coisa, é um par formado por esse objeto e essa seta daqui. E esse F daqui é uma seta que eu consigo botar aqui nesse diagrama, e quando eu olho para a imagem dela pelo funtor R, tudo comuta, no sentido de que eta composto com essa seta daqui dá exatamente o G. Repare que o G está aqui. Então, tem uma tonelada de burocracia aqui. O McLean usa essa notação a rodo, e ele supõe que as pessoas vão saber traduzir isso para algo mais formal a partir do momento em que ele dá uma definição de 3 linhas para isso. E como eu não conseguia lidar com as definições de 3 linhas dele, eu precisava de ferramentas mentais extras, e essas ferramentas eram notações diagramáticas, que aos pouquinhos eu fui tentando formalizar. Então, voltando. Isso aqui pode ser definido mais formalmente desse jeito daqui. Eu acho que isso aqui é razoavelmente legível, exceto por uns lugares em que eu tive que usar uma terminologia um pouquinho mais pesada de teoria de tipos, mas eu acho que o resto é bastante legível. Acho que é legal dar um zoom nessa parte. Opa, tá. Agora está dando para ver? Eu consigo aumentar mais ainda. Lembrei o truque. Espera aí. Então, vamos olhar isso. Muito bom, muito bom. Ótimo. Muito bom. Então, vamos olhar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado, porque tem alguns truques linguísticos aqui que vão ser importantes para a gente, e que nem todo mundo sabe. Então, primeiro, tem essa parte de que a gente vai estar num contexto em que tudo isso aqui é fixo. Isso é bem parecido com o que eu fiz lá atrás, em que eu disse a minha topologia é esse O de X daqui, e toda vez que eu não mencionar a topologia, fica implícito que é ela. Então, esse contexto daqui, a partir do momento em que a gente define ele, tudo dele fica implícito. A gente vai definir essa categoria daqui, então tudo isso aqui é uma definição para definir o que isso aqui quer dizer. A gente está definindo uma categoria, então a gente vai ter que dizer o que são os objetos dela, o que são os morfismos dela, o que é composição, identidade, etc. Algumas partes eu pulei. Mas
Um objeto, a partir desse momento daqui, isso aqui é o nome de uma categoria. Aí eu digo, um objeto dessa categoria daqui é um par C-eta, no qual eu preciso dizer qual tipo desse C daqui. Esse C daqui vai ser um elemento desse B0 daqui, onde B é uma categoria e B0 quer dizer a classe dos objetos dela. E esse eta daqui é um morfismo na categoria A, indo do objeto A, que está fixo aqui em cima, para o objeto RC. Como é que a gente decifra o que é esse RC daqui? Primeiro, o C é esse objeto daqui, e o R é o funtor que está definido aqui. E aí aqui tem essa conclusão daqui, que diz que o tipo desse cara daqui é isso aqui. Existem jeitos melhores de escrever esse tipo, eu queria ter feito uns slides sobre isso, mas não fiz. E existe uma coisa que eu chamo de notação a notação do Ágada, que é muito mais prática do que essa notação com sigma maiúsculo e pi maiúsculo. Mas, bom, essa linha daqui, ela deixa claro para o leitor qual é o tipo desse cara daqui. A gente poderia forçar o leitor a descobrir ele mesmo qual é o tipo, mas se a gente disser explicitamente que o tipo é esse, a gente faz com que o leitor consiga aprender mais com menos sofrimento, e isso é bom. Isso é bom karma. Quer dizer, depende do nosso critério, né? Às vezes o nosso objetivo é conseguir escrever o máximo de resultados possíveis em 3 linhas, e não importa se o leitor vai precisar passar um mês para decifrar aquilo ou não. Mas eu prefiro deixar as coisas claras, porque eu gosto mais de pessoas que têm as mesmas dificuldades que eu do que os gênios que adoram fazer tudo difícil. Eu diria que você está com um bom karma. Obrigado. Tem uma outra palestra daquele congresso que eu falei que se chama Generosidade Intelectual. Ele fala um pouco sobre isso, né? O quanto a gente deveria valorizar coisas que não são exatamente resultado, mas que ajudam a fazer a matemática acontecer. Vou querer mais detalhes sobre isso. E talvez eu tenha que pedir para você falar mais. Tá bom, ok, depois a gente fala. Depois a gente fala por chat com links e tudo. Então, aqui tem mais um detalhe, que é o seguinte. Repara, eu estou definindo uma categoria, então um dos passos que eu tenho que fazer é definir qual é a classe dos objetos dela. Então, se eu for definir a classe dos objetos dela em teoria de tipos, ele vai ter uma notação em teoria de tipos, com meus syntax sugars, ele vai ser um tipo. E aí eu construo o tipo dele desse jeito, e usando um truque que eu mostrei aqui, a gente consegue entender esses tipos como conjuntos. Então, em algumas situações, a gente consegue pensar como crianças, entre aspas, tipo, vamos pensar que a nossa categoria é finita, que esse tipo aqui é esse conjunto aqui de 2 elementos, esse outro tipo é esse conjunto de 3 elementos aqui, e vamos ver o que acontece. Então, se a gente usar esses truques, a gente consegue entender um tipo como esse daqui como um conjunto, a gente consegue entender qual é a cara de cada elemento desse conjunto e coisas assim. Esse negócio de entender qual é a cara dos elementos de um determinado tipo, para mim é super importante. E o que eu estava fazendo aqui atrás... Não, peraí, era um outro slide. Aqui é exatamente isso. Eu estou pegando essa definição daqui, que é meio abstrata, e eu estou dando um jeito de olhar qual é a cara de cada elemento desses. Então, nesse caso vai ser esse aberto daqui, mas poderia ser outro aberto aqui. Mas aí eu fico sabendo que nesse contexto, os abertos são números de 2 dígitos pertencentes a esse conjunto daqui. Os sieves são conjuntos desse tipo daqui, fechados para baixo. Os covariant sieves são conjuntos fechados para baixo, tais que a união deles vai dar exatamente esse 12 daqui, e coisa do gênero. Então, para mim, saber qual é a cara de um elemento de um determinado tipo é importantíssimo. Então, aqui eu estou definindo o que é esse tipo, formalmente.
E aí aqui eu começo a discutir o que é um morfismo. Eu já defini o que são o que é um objeto dessa categoria AR, A, seta para baixo R. Então aqui a gente tem um objeto dela, aqui a gente tem outro. Numa primeira leitura, até aqui, pode ser que a gente não entenda o que isso aqui quer dizer, mas quando eu digo que isso aqui está é um morfismo nessa categoria daqui, não é em, é nessa. A gente fica sabendo que esse cara daqui é um objeto dessa categoria, esse cara aqui é outro objeto, e a gente está dizendo o que são os morfismos. Na verdade, a gente vai definir o que é um omset, e depois que a gente definir o que são os omsets, a gente vai aprender a usar isso de alguma forma. Então, tem toda essa burocracia aqui para definir o que é um omset dessa categoria, e então aqui tem os passos intermediários, e no final eu concluo que os omsets dessa categoria, quer dizer, dá para inferir a partir desses passos daqui que os omsets, o omset dos morfismos desse objeto para esse é exatamente essa coisa daqui. E agora, isso aqui é um outro truque importante, que aparece com um montão de notações por aí, e eu tenho preferido usar essa com esses double brackets e double angle brackets. E tem uma explicação aqui embaixo. É o seguinte, vamos pensar que a gente tem uma proposição P, e eu vou denotar por angle brackets P o conjunto das testemunhas de que P é verdade. E aí tem vários jeitos de a gente interpretar isso. Em alguns sistemas, a gente vai ter uma testemunha só de que algo é verdade, quando esse algo for verdadeiro, e se esse algo for falso, o nosso conjunto das testemunhas é vazio. Então, nossos conjuntos de testemunhas ou vai ter um elemento ou vai ser vazio. E isso aqui vai ser uma testemunha de que P é verdade. E aí o truque aqui isso aqui é uma variável com um nome comprido, cujo tipo é esse. E aí a gente tem que definir via syntax sugar o que é isso aqui. E a gente, dependendo do sistema, a gente vai ter definições diferentes para isso, mas a gente consegue traduzir para cada proposição P o que é isso em termos de coisas mais básicas. Então, é fácil traduzir usando essa notação horrível de sigmas, pis, etc. Tem notações um pouco mais acessíveis, mas não importa. E aí tem um outro truque que eu quero usar, que é o seguinte. Às vezes, tudo fica bem mais legível para mim quando as variáveis têm nomes bem escolhidos, e a partir do nome da variável eu consigo descobrir o tipo dela. Tem um exemplo disso em outro lugar, deixa eu encontrar. Deixa eu pegar um exemplo bem familiar disso, que é aqui. Isso aqui é uma definição do Categories for the Working Mathematician, do MacLean. Então é assim que ele define o que é um universal. E eu acho essa notação horrível, porque a partir da notação é muito difícil de descobrir o que é objeto, o que é categoria, o que é funtor, etc. Eu consigo formalizar essa definição dele desse jeito daqui. Então, eu estou usando aquela notação parecida com a anterior, que é fácil de formalizar em teoria de tipos, e ainda é razoavelmente legível para seres humanos. E essa parte à direita é uma parte que vai nos ajudar a entender o que essa parte da esquerda quer dizer. Então, essa parte da direita nos ajuda a entender os tipos disso e nos ajuda a entender a ordem temporal dessas coisas, a entender isso aqui como uma coisa que tem movimentos para a direita, para cima, para baixo, etc. Então, aqui, só para lembrar um pouquinho dessa história dos movimentos, a gente começa com essa categoria e essa categoria daqui, e a gente começa com o funtor S. Tem um errinho aqui, tá? Isso aqui deveria ter sido S. E a gente também está supondo que a gente escolheu um objeto C daqui e um objeto R aqui.
E a gente escolheu um morfismo U aqui, que vai desse objeto C para a imagem do objeto R. E eu, às vezes, costumo pensar que todo objeto dessa categoria D daqui tem uma imagem por R, e eu uso a convenção de que a imagem de um diagrama em D vai ter exatamente o mesmo formato que o diagrama original, só que vai estar na outra categoria. E aí eu faço um diagrama paralelo com o mesmo formato. Então, esse diagraminha é a imagem desse diagraminha daqui. E aí, ainda usando a notação do MacLane, esse par RU é universal de C para S. E repara que R é esse objeto e U é essa seta daqui. Então, RU é esse par assim, isso e isso. É universal de Czinho para S. Eu acho isso difícil de decorar, tá? Porque parece que a gente está pensando em termos de 1, 2, 3, 4. É um movimento meio esquisito. Então, isso aqui é universal de C para S. Se isso é C, isso aqui acontece. E aqui eu estou usando quantificadores, eu chamo meio amadoristicamente, é uma coisa dessas de uma expressão em lógica de primeira ordem, só porque ela tem quantificadores. Então, a expressão é a seguinte: para todo Dzinho da categoria D, ou seja, para todo Dzinho aqui, para todo F aqui, existe um único... Ai, droga, tem um outro erro aqui. Aqui deveria ser F'. Existe um único F', tal que SF' bola U vai ser esse F aqui, que aparece nesse para todo. Perdão cortar, mas o que exatamente, então, é uma flecha universal que o MacLane define? Porque esse conceito ele não é familiar para mim e não significa muita coisa para mim, assim, pelo menos a primeira vez. Eu não sei o que está nem querendo ser codificado, então... Beleza. Esse conceito começou a ficar familiar para mim quando eu comecei a entender exemplos dele. E ele começou a ficar fácil de entender a partir do momento em que eu encontrei uma forma canônica e eu resolvi que eu ia desenhar todos os meus universais desse jeito daqui, com o funtor indo para a direita, esse objeto fixo lá em cima e coisas assim. E aí eu consigo exemplos. Aqui a gente tem um exemplo de um universal. Vocês querem que eu gaste uns 2 minutos vendo com vocês passo a passo? Eu só não sei para que serve. Eu costumo pensar nas coisas, tipo, onde é que elas aparecem antes. E eu não encontrei nem no NLab a definição disso, nem aquelas sessões que eles costumam ter de ideia. Então, eu nunca precisei usar. Então, isso ocorre aonde? Isso ocorre em adjunções, isso ocorre em Oneda e em alguns outros casos. Entendi. Engraçado, eu nunca precisei mexer nisso, mas... tipo elemento universal quando aparece Oneda? Existe elemento universal, existe seta universal, e eu levei meses para conseguir decifrar o que eu queria dizer, e eu ficava achando que todo mundo de categoria sabia isso de cabo a rabo, menos eu. Porque as pessoas não confessam muito publicamente que elas não entendem isso. Justo. Realmente eu não conheço, mas bom. Eu acho que isso é um sentimento comum. É bem mais comum. A gente faz categorias e se sente burro, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou gastar 2 minutos a mais aqui e vou mostrar mais uns truques de notação e de como usar esses desenhos. Então, isso aqui é um determinado desenho com exatamente a notação do MacLane, que eu acho horrível. Se eu faço simplesmente uma mudança de notação, tudo continua tendo exatamente a mesma forma, só que agora as minhas categorias são A boldface e B boldface, maiúsculo. Eu tenho um funtor R que vai para a direita, R me lembra right. Meus objetos são A e B, tem uma ordem temporal aqui. Para mim, quando eu tenho que escolher objetos novos, eu escolho eles na ordem A, B, etc. O MacLane não faz isso. Eu escolho dar o nome de eta aqui, porque esse eta também aparece em adjunções exatamente nessa posição.
E beta é universal de A para R, repara, B está aqui e eta está aqui, é universal de A para R. Se isso aqui acontece para todo C, existe... Não, desculpa, para todo C e para todo G. Repara que eu só posso falar do G depois de falar do C, porque o G é um morfismo num certo omset, né? Eu primeiro preciso construir esse omset para depois dizer, para qualquer elemento desse omset, blá, blá, blá. Então, se eu conheço o objeto C, eu consigo construir RC, eu já tinha o A, eu consigo construir esse omset de todas as setas de A para RC, e eu digo, para qualquer G nesse omset daqui, blá, blá, blá. E o blá, blá, blá existe um único F que completa o diagrama. E aí tem um truque maravilhoso que o Fried usava, mas poucas outras pessoas usavam explicitamente, muita gente usa implicitamente, que é essa ideia do tal que blá 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 completa o diagrama. Então, o lance é, existe um único F tal que isso aqui completa o diagrama, e um outro truque do Fried é que a gente consegue dizer isso como existe uma bijeção entre esses Fs daqui e esses Gs daqui. Então, vamos olhar um exemplo de universal, para ficar menos abstrato. Vamos começar com duas categorias. Aliás, vamos olhar para um caso particular disso daqui. E eu já vou fazendo as substituições. Então, vou pegar isso daqui, vou substituir coisas por um determinado caso particular e vou checar que esse caso particular realmente funciona, realmente obedece esse para todo existe um único. Então, eu vou escolher categorias set e rings, nessa ordem, porque eu prefiro escrever o A aqui e o B aqui, por motivos de adjunções. O A é o cara da categoria da direita, o B é a categoria da esquerda. Eu vou ter esse funtor daqui, que pega qualquer anel e retorna o underlying set dele, joga fora a estrutura de anel e só me retorna o conjunto dos elementos do anel. E eu vou escolher esse objeto 1 daqui. Então, ao invés de eu pegar um objeto A qualquer, ou um objeto Czinho qualquer dessa categoria da direita, eu vou pegar esse cara daqui, que é um conjunto de um elemento. Então, eu vou pegar esse objeto daqui, o anel dos polinômios em uma variável em Z, uma variável X, e eu vou pegar essa seta daqui. Essa notação daqui quer dizer essa seta aqui, esse cara daqui é um singleton, e a imagem do único ponto do singleton é exatamente o xzinho. Tá, então isso aqui é familiar para todo mundo. E agora a gente vai checar isso aqui. A gente vai checar que o par formado por esse anel e essa seta daqui é universal. Caramba, eu deveria ter trocado... não. Meu Deus, o que é esse A daqui? Que vergonha. Tá, isso aqui deveria ter sido 1, tá? Isso aqui é universal de 1 para R. Para U, na verdade, né? Caramba, tem muitos erros aqui, eu não configurei isso. Isso aqui foi nos slides que eu usei numa apresentação e muita coisa foi feita em cima da hora. Bom. Sempre é em cima da hora. Não... Mas entendi. Então, a condição para todo anel R aqui e para toda seta A aqui, eu posso usar essa notação, porque essa é uma seta do singleton para cá, então eu escolho um elemento daqui e eu vou chamar esse elemento de A, tá? Então, existe uma única seta F aqui, indo de Z de X para R, com essa condição daqui. O F... isso aqui deveria ter sido um U.
O F composto com esse X daqui é isso aqui. E aí a gente tem que verificar esses detalhes, a gente acaba descobrindo o que cada coisa dessas é, o que esse elemento A é, a gente acaba encontrando qual é a definição desse F daqui, e a gente vê que isso aqui é uma encarnação categórica de uma coisa que é familiar em teoria de anéis muito básica. Então isso aqui é um jeito da gente pegar um caso particular de uma definição de categorias. Eu preciso trabalhar mais nisso aqui, consertar os vários typos, tá? Mas a ideia é que deve ser possível a gente pegar essa definição daqui, fazer uma determinada substituição nela e verificar que esse se somente se é verdadeiro. E aí, com isso, a gente verifica que uma certa coisa é uma seta universal. Então, isso aqui é um jeito da gente decifrar passo a passo que essa seta daqui é universal de não sei que para não sei que. A seta que leva o único elemento daqui no elemento x desse anel de polinômios. Tá, então, tem várias burocracias dessas para a gente conseguir traduzir definições de teoria de categorias para coisas mais familiares. Eu estou tentando trabalhar nessas traduções e na parte visual delas, formalizar o que é essa parte visual. Deixa eu tentar voltar para o que a gente precisava, quer dizer, para o tema principal da apresentação de hoje. Deixa eu fechar umas coisas aqui, espera aí. Então, vocês entenderam o que é isso aqui? Quer dizer, na verdade, faltou uma coisinha, que é o seguinte, deixa eu voltar para a parte de contextos. Aqui. Então, a gente entendeu o que esses contextos aqui querem dizer, e a gente sabe como calcular uma coisa dessa. A gente olha para cada situação em que a gente pode escolher um valor para A, um valor para B, um valor, e eles são compatíveis desse jeito aqui. Então, a gente pode pensar no que são os valores possíveis para esse contexto. Nesse caso, os valores possíveis são... Deixa eu ir para cá. Nesse caso, os valores possíveis são... Eu tenho que alternar entre os dois. A igual a 1. A, B. Vai ser 1, 2... Depois isso aqui, nesse caso daqui, o A é menor do que B é verdadeiro. Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é 1, 3. Outra possibilidade... Será que 2 é uma possibilidade? Não, não é, porque isso aqui viola a condição A menor do que B. Então, isso aqui desaparece, mas 2, 4 é uma possibilidade. Então, os nossos valores possíveis para o contexto são AB igual a 1, 2, AB igual a 1, 3, AB igual a 2, 4. Então, quando eu estou falando dessa parte de baixo daqui, eu estou dizendo, vamos formalizar isso aqui como contextos e vamos falar de valores possíveis para quem são O de X, U, S cursivo, U cursivo, V, W, etc. E aí a gente consegue formalizar o que é uma escolha de um caso particular nesse caso. Agora, vamos voltar para o tema principal, que é o seguinte. Espera aí. A gente quer entender o que é uma topologia de Grothendieck. Tomara que vocês consigam ler, tá? E da mesma forma que eu usei aqui as letras U, S cursivo, U cursivo, V e W, etc., para falar de abertos, crivos e coisas assim, agora eu vou usar letras parecidas, outras letras, para falar de
é um subconjunto do meu DAG. Eu posso pensar que... Peraí, vamos pegar um exemplo específico. Vamos dizer que o meu DAG é esse aqui. Então, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo específico em que eu uso esse DAG daqui para tudo. E a partir do momento em que eu fixei esse DAG daqui, o meu topos vai ser esse. Então, meu topos vai ser esse aqui. E a partir do momento em que eu fixei meu topos, eu tenho uma álgebra de Heiting nele, que é a álgebra dos subobjetos do terminal. E a partir do momento em que isso aqui está fixo, a gente consegue falar das outras coisas. Então, tem um teorema, uma coisa que eu acho que é uma tese de mestrado, mas é muito boa, de um cara chamado Lindenhovius, em que ele pegou várias ideias de teoria de categorias que estavam espalhadas por aí, e ele olhou para o que acontece quando a gente tem uma situação a gente está num topos que é da forma 7 elevado a algum pós-7 aqui. Então, nesse caso aqui, esse D é um pós-7, eu posso usar os teoremas do Lindenhovius. E ele mostra que existe uma bijeção entre subconjuntos do meu pós-7, do conjunto de pontos. Aqui eu tenho 4 pontos, então vou ter 16 subconjuntos. E núcleos aqui. E aí a gente tem que ver o que é a definição de um núcleo. Deixa eu ver se encontro. Sim, lembrei onde tem, peraí. Eu vou pegar uma outra... Ao invés de pegar uma definição de núcleo estrito senso, eu vou pegar uma outra situação em que isso está definido de um jeito que é um pouco mais claro. Aqui eu chamo esses núcleos de J-operators. E um J-operator, ou seja, um núcleo nessa álgebra de Heiting, é uma operação que leva cada ponto da álgebra de Heiting num outro ponto, que obedece esses 3 axiomas daqui. E eu levei anos para conseguir visualizar isso. Então, a primeira condição é que P estrela está sempre acima do P. A segunda condição é que P estrela estrela é sempre igual a P estrela. E a terceira condição é essa condição misteriosa daqui. E aí, o que acontece é que essa condição misteriosa daqui, J3, vai ter um monte de consequências, e eu tenho esse paper aqui que eu ainda não consegui terminar, ainda não consegui publicar, que mostra que essas operações... Peraí. Peraí, deixa eu ver. Esse artigo mostra que isso aqui é um exemplo de uma operação estrela, mas deixa eu ser mais preciso. Deixa eu ver se eu consigo... Não. Tá, deixa eu tentar só falar. Se não ficar claro, vocês me avisem. Como é que eu interpreto isso aqui como uma operação? Isso aqui é simplesmente um desenho que está dividindo minha álgebra de Heiting em vários cercadinhos diferentes. Eu cortei a álgebra de Heiting por um slashing, usando só linhas diagonais que não param no meio. Elas sempre atravessam de um lado até o outro. E a minha operação estrela vai ser uma operação que pega todos os elementos de cada cercadinho e levam eles no elemento do topo do cercadinho. Então, por exemplo, 12 estrela vai ser 23, 22 estrela vai ser 23, 13 estrela vai ser 23, etc. Tá? Então, o que aconteceu foi que quando eu estava tentando entender o que eram esses J-operators em artigos antigos de teoria de topos, eu vi que os J-operators famosos todos tinham essa cara daqui, e eu comecei a me perguntar, será que todos os J-operators têm essa cara daqui? Podem ser obtidos cortando a álgebra de Heiting em cercadinhos por slashings com cortes que do not stop midway,
e levando todo mundo do cercadinho no cara do topo do cercadinho? E sim, dá para provar que sim. Então, voltando. Espera aí. Caramba, onde é que eu estava? Meu Deus. Espera aí, deixa eu fechar isso. Distribuir sobre o Meet sai como nessa daí? Ela. Dá para a gente testar por força bruta. Sim, claro. mas por causa da geometria de cortar com a diagonal, tudo bem, vai dar inflacionário e idempotente, essas coisas, mas eu não tinha visto uma coisa que fosse tão elementar. Pois é, eu levei um tempão para eu descobrir que isso aí era verdade. Tá. Eu vou ter que ensaiar direitinho o argumento e descobrir de novo onde é que ele está explicado. Eu não tenho uma explicação muito rápida, mas se eu pensar um pouco... Imagina-se que também nesse paper ele está no archive? Tá, depois eu te dou um link para a versão melhorada dele. Quer dizer, deixa eu te mostrar onde é que isso está, só um instante. Na minha página tem de coisas de matemática, tem as coisas mais importantes aqui estão marcadas com estrelas vermelhas, e um dos itens é Planar Height in Algebras for Children, que era para ser uma série de 3 artigos. Aí o primeiro foi publicado, e o segundo é esse que eu estou falando, que ainda estou tentando terminar ele. E que, na verdade, para terminar ele, eu vou precisar de uns truques que tem a ver com o que eu estou explicando para vocês hoje. Legal. Então, você chega numa versão disso daí, em que tudo até... Peraí, deixa eu fazer a propaganda direito. Tudo até a seção 6 é super bem escrito e bastante elementar, e a seção 7 é para ignorar, tá? Tá bom, pode deixar. Mas acho que eu disse isso claramente no paper. Tá, tudo bem. Legal, obrigado. E tem coisas bem bacanas, deixa eu só mostrar uma coisinha. Depois que a gente aprende a calcular essas coisas no olho, por exemplo, vamos começar com esse P daqui e vamos descobrir no olho o que é P estrela. P estrela é o maior elemento desse cercadinho daqui, então P estrela vai estar aqui. E Q estrela? Q estrela também está aqui. Se a gente tem prática com o artigo anterior, o Planar Height in Algebras for Children 1, a gente sabe que P implica Q está aqui. E aí P implica Q, estrela está aqui. Tá? Nossa, aqui eu passei anos fazendo essas contas de jeitos mais burros e menos burros, e quando eu descobri esse jeito mais visual, fiquei bem feliz e eu pensei, preciso escrever um artigo sobre isso. Legal. Tá? Então, voltando. Então, como é que a gente entende o que são... Peraí, droga, onde é que eu estou? Tá. Como é que a gente entende o que são todas as topologias de Grothendieck? Também tem essa bijeção daqui, que também está no Lindenhovius. Aliás, desculpa, essa bijeção daqui, ela está no Lindenhovius e ela também está nesse Planar Height in Algebras for Children 2. Se a gente olha só para álgebras de Height planares. Então, essa bijeção está no Lindenhovius. Essa bijeção aqui é padrão, que diz que toda vez que você tem uma topologia de Grothendieck, você consegue converter ela para uma topologia de Lovert-Hernay e vice-versa. E isso é algo que eu queria gastar alguns minutos mostrando para vocês como é que a gente faz. Posso sugerir que você faça isso e encerre aí? O quê? Sim. Só porque a gente já está mais ou menos em 1 hora de apresentação. Tá, beleza. E aí tem uma outra coisa que é padrão, que é a gente transformar a topologia de Lovert-Hernay em closure operators. Só que closure operators são bem difíceis de visualizar. Eu ainda não tenho um jeito bom de visualizar eles. Então, vamos ver isso aqui, que é uma coisa que todos vocês conhecem na teoria, mas talvez vocês não tenham uma figurinha boa. E aí queria
que a gente pudesse discutir figurinhas. Eu vou apresentar a minha para vocês e a gente discute detalhes depois. Então, a figura para isso é o seguinte. Vamos rever essa ideia daqui de que a gente tem um pullback aqui, e para toda monic aqui, F, existe uma única seta aqui, que eu vou chamar de classifying map de F, que transforma isso aqui num pullback. E aí, o grande truque aqui, se eu estou num topos da forma 7 elevado a D, onde D é um DAG, eu tenho, além de eu ter monics, eu tenho coisas que eu chamo de inclusões. E deixa eu mostrar para vocês o que elas são. Eu vou mostrar bem por alto. Não, peraí. Aqui, então, eu cheguei a checar com todos os detalhes o que era essa história de traduzir closure operators para topologias de Grothendieck e vice-versa. Eu consegui traduzir uma seção do McLarty, e aqui tem a definição de inclusões. Um topos com inclusões é um topos com uma classe de monics inclusões, então alguns monics vão ser chamados de inclusões e outros não, e algumas outras burocracias a mais. E eu vou só mostrar o exemplo, acho que todo mundo vai conseguir entender claramente o que isso quer dizer. O exemplo está aqui. Eu vou mostrar um exemplo em set, e é bem fácil imaginar o que é isso num caso geral. Repara que aqui a gente tem uma inclusão. Aqui, essa seta daqui leva o 2 no 2 e o 4 no 4. Isso aqui indica inclusão, então se eu estou dizendo que essa seta é inclusão, eu não preciso dizer onde é que o 2 vai, não preciso dizer onde é que o 4 vai. Essa seta daqui tem esse sinalzinho daqui, ou seja, ela não é uma inclusão. E aqui tem uma anotação a respeito de como ela funciona, ela diz que o 2 vai no 4 e o 4 vai no 2. Então essa seta daqui é um monic, mas não é uma inclusão. E essa seta daqui é um outro monic. E o lance aqui para todo monic de um objeto no outro, você consegue uma versão canônica dele, que é uma inclusão. E acho que todo mundo sabe como fazer isso, tá? A gente pega a imagem dele e blá, blá, blá. Então é isso que a gente vai usar. Só que a gente vai usar isso também em seta elevado a D, onde D é um DAG. Então, a gente está aqui, e eu quero que isso aqui seja uma inclusão. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero definir para vocês como é que a gente calcula na marra essa seta daqui. E a definição vai ser o seguinte, se os meus objetos... vamos escrever o nosso DAG aqui, e deixa eu usar o minúsculo para indicar um elemento desse DAG daqui. Então, essa seta F daqui é uma transformação... Desculpa. A e B pertencem a 7 elevado a D. Então, essa seta F de A para B é uma transformação natural desse funtor nesse. Então, para todo Uzinho daqui, F de Uzinho vai ser uma função desse conjunto daqui, nesse conjunto daqui. Até aí tudo bem, né? Sim. Sim, para mim tá ok. Tá. Então, vamos usar exatamente essa mesma burocracia para definir o que é o key de F. E eu vou definir ele desse jeito. Para todo U, key de F vai ser uma função desse conjunto nesse conjunto daqui. E aí a gente usa aquele truque de que esse conjunto aqui é o conjunto dos downsets de seta para baixo U,
No próximo slide a gente vai ver direitinho um exemplo disso. E eu vou fazer o seguinte, para todo elemento desse conjunto B de U, eu vou definir isso como sendo a canonicalização, que a gente vai ver na prática o que é desse objeto daqui. Não, peraí, desculpem. Disso aqui. Agora vamos ver se é um caso mais concreto, porque aqui está abstrato demais. O meu... Tá dando para ver ou está muito pequeno? Tá meio Dá para pequeno, ver, assim. mas... Tá. Melhorou um pouquinho? Sim. Um pouquinho, né? Então, vou pegar essa categoria D. Esse DAG daqui é um N. Quer dizer, parece um N. Então, eu vou estar trabalhando nessa categoria daqui. E todo objeto dessa categoria daqui vai ser feito de um conjunto para cada um desses 4 elementos e setas entre esses conjuntos daqui. Então, vamos começar escolhendo um A e um B. E uma inclusão aqui. Meu B vai ser esse cara daqui. Reparem que eu escolhi esse conjunto daqui para esse conjunto daqui. É B2 underline. Isso aqui é B underline 2. Olhem para cá. Isso aqui é B1 underline. Isso aqui é B underline 1. Tá? E nesse caso aqui eu não preciso dizer quem são as setas, porque eu não tenho muita escolha. Por exemplo, aqui, tanto 1 quanto 2 são obrigados aí no 6, aqui tanto 1 quanto 2 são obrigados aí no 5. Idem para cá. Então, esse é meu objeto B, isso aqui é meu objeto A. Eu estou indicando que isso aqui é uma inclusão, então também não preciso dizer o que é F de cada um desses 4 objetos. Por exemplo, nesse objeto daqui, A de underline 2 vai ser a função que leva o único elemento daqui, desse conjunto 4, no 4 desse elemento daqui. Então, isso é minha inclusão de A em B. E agora, vamos descobrir o que é que eu estava chamando de B, o B no slide anterior. Eu não tenho a definição escrita disso nesse slide, mas eu vou fazer uma definição escrita aqui, que é a seguinte. O B é o menor subobjeto de B, desculpa, o menor subobjeto canônico de B, tal que B de U é exatamente esse conjunto daqui. É o conjunto Bzinho. Então, vamos olhar para esse caso particular daqui. Vamos olhar para B de 2, underline, e 2. Então, B2, underline, 2 é o menor subobjeto canônico de B, tal que B de 2 underline é esse conjunto daqui. Não, desculpem, eu queria B1 underline. B1 underline é blá blá blá, tal que B de 1 underline é igual a esse conjunto daqui. E aqui era 1. Então, no slide anterior, eu já indiquei que o que vai aparecer aqui é esse BUB. Então, isso aqui é o meu BUB, e, na verdade, eu quero B de 1 underline 2.
Então, eu primeiro determino que B de um underline vai ser exatamente esse conjunto daqui, aí eu olho onde é que esse elemento 2 tem que ser levado, aqui ele tem que ser levado no 5, aqui ele tem que ser levado no 6, e todo o resto da definição fica amarrada. Aqui, aqui eu tenho que ter o conjunto, o single então tem só o 5, aqui o single então tem só o 6, aqui conjunto vazio, etc. E esse subobjeto canônico daqui vai ser... Bom, espero que todo mundo consiga ver que esse subobjeto canônico daqui é... era para ter um 1 aqui, ó. E esse aqui é isomorfo a isso. Então, esse cara daqui é isso aqui. Underline, desculpa, seta para baixo, um underline. Aqui eu faço um pullback. Esse pullback aqui vai me dar a interseção desses dois subconjuntos daqui. E aqui eu estou canonicalizando esses caras daqui como subobjetos do 1. Então, aqui eu tenho um terminal. A gente pode interpretar isso aqui como sendo isso. Aqui eu tenho um subobjeto do terminal e aqui tem um outro subobjeto do terminal. Lembrem que aqui é o... Então, B... B de 1 underline 2 vai ser isso aqui. E a canonicalização disso, 1 underline 2 vai ser isso, com essa correção daqui. E aí eu consigo interpretar esse cara daqui como um número de 2 dígitos. Isso aqui vai ser 21. E aí o 21 é esse elemento daqui. Então, o lance aqui, se a gente checar todos os detalhes da definição, deixa eu supor que vocês já estão exaustos, tá? Então, vou correr um pouquinho. Nesse caso, a gente descobriu qual era a imagem desse elemento 2 daqui, e a gente descobriu, fazendo todo esse diagrama daqui, que a imagem desse elemento 2 é o 21. Depois a gente pode descobrir qual é a imagem do... Aliás, não, desculpem. Eu estou querendo descobrir a imagem de cada um desses elementos daqui. Então, esse 2 vai no 21, esse 1 vai no 10, esse 3 vai no 01, esse 4 também vai no 01. Acreditem, tá? Não vou contar por que agora, então acreditem que se a gente fizer as contas dá tudo certo. Esse 5 vai no 01, esse 6 vai no 01. Tem alguns errinhos aqui, mas isso aqui está definindo cada componente dessa função key de f aqui. Então, a partir do momento em que a gente aprende a fazer essas contas aqui, a gente aprende a fazer as contas no olho, a gente consegue traduzir cada cada inclusão A de f para função característica dela. A gente consegue fazer isso explicitamente e dizer onde cada elemento do B vai, que nem o que eu fiz aqui, ó. E para a gente traduzir uma topologia de Grothendieck para uma topologia de Lovert-Hernay, a gente tem que começar com essa inclusão daqui. Deixa eu chamar ela de F também. E a gente tem que conseguir a função característica desse F daqui. Deve ter um outro nome melhor, tá? Mas eu botei F mesmo. E aí, quando a gente aprende a fazer essa conta, e a conta inversa, que pega cada coisa dessa, faz o pullback e obtém esse F, a gente obtém
essa correspondência daqui, no sentido de que a gente sabe pegar cada J maiúsculo e converter para o J minúsculo correspondente, e pegar cada J minúsculo e traduzir ele para o J maiúsculo correspondente. Então, o Lindenhovius nos ensina como fazer essa tradução daqui, em que o subconjunto Y cursivo vai no J e o J vai no Y cursivo. Essa tradução aqui também é famosa, essa tradução aqui também está no Lindenhovius. Então, se a gente escolhe qualquer subconjunto Y do meu DAG-D, reparem que aqui a gente tem 16 subconjuntos possíveis. Para cada um desses, a gente consegue traduzir ele para um núcleo. Lembrem que núcleos podem ser vistos desse jeito aqui, como cercadinhos. Então, isso aqui é um núcleo, por incrível que pareça. A gente consegue traduzir, voltando, cada subconjunto daqui para um núcleo, cada subconjunto desse para uma topologia de Grothendieck e cada topologia de Grothendieck para uma topologia de Lovert-Hernay. E essas 4 coisas aqui são fáceis de desenhar. Então, vamos imaginar o seguinte, digamos que a gente não entendeu direito a demonstração de que essa objeção funciona, não entendeu direito essa, não entendeu direito essa. Essa é exatamente a situação em que eu estou. Eu sei onde está a demonstração, eu não sei reproduzir todos os detalhes. Eu acredito piamente que elas são verdade, mas eu quero ter um jeito de ter intuição a respeito do que essas traduções querem dizer. Então, vamos fazê-las por força bruta. Vamos escolher alguns subconjuntos e vamos descobrir, por força bruta, ou fazendo as contas na mão, ou fazendo pelo computador, qual é o núcleo correspondente, no sentido de esse desenho daqui. Vamos descobrir qual é a topologia de Grothendieck e qual é a topologia de Lovert-Hernay. E aí vamos ver quais são os padrões que aparecem quando a gente faz o desenho inteiro. E eu tenho alguns desses desenhos. Deixa eu ver. Espera aí, onde é que eles estão? Aqui. Aqui eles estão com forma um pouquinho diferente. Mas aqui eu tenho o subconjunto, aqui eu tenho o cercadinho interpretado como um núcleo, ou seja, todo elemento é levado no maior cara de dentro do cercadinho dele. Aqui eu tenho a topologia de Grothendieck associada a esses caras, e no lugar que não está desenhado aqui, eu vou refazer esse desenho depois, eu tenho a topologia de Lovert-Hernay associada a isso. E eu tenho desenhos bons para a topologia de Lovert-Hernay também. Só preciso rearrumar isso. Deixa eu ver se encontro. Não, deixa para lá. Depois eu mostro para vocês. Mas quando a gente arruma tudo desse jeito, os padrões ficam muito fáceis de ver. E a gente começa a ter a sensação de que tem um monte de teoremas aí que a gente acredita piamente neles, porque a gente consegue ver o padrão acontecendo na nossa frente, é gritante, mas a gente vai deixar as demonstrações para lá. Tá? A gente acredita que aquilo é verdade, mas a gente só vai demonstrar os detalhes se realmente precisar. E é nesse ponto que eu estou. Então, deixa eu parar a apresentação agora e a gente discute um pouquinho, a não sei que vocês estejam totalmente acabados. Eu acho muito legal. Eu só fico sempre com aquela coceira matemática de que como essas coisas elas são todas planares, né, no caso das álgebras de Rayleigh, ou quando a gente está brincando só com DAG, é uma limitação um pouco chata, né, porque muitas vezes os exemplos naturais que a gente tem, especialmente para gente que tem a dificuldade da área dos fundamentos, que tem que aplicar em outras coisas, para poder, né, sobreviver. Daí você vai fazer as contas e muitas dessas coisas legais que você está fazendo não cabem para coisas que vêm de lugares que são, né, grandes demais para ser conceber, planarizar, né, se vem de uma... Sim.
topologia esquisita, sabe? Essas coisas. Tem algumas coisas em que é bem fácil a gente visualizar como é que isso funcionaria com possets maiores. E se os possets não forem finitos, aí a gente tem que usar um outro teorema do Lindenhoff, que diz que quando os nossos possets são artinianos, acontece uma determinada coisa, quando eles não são artinianos, acontece uma outra. E a gente tem que tentar entender o que acontece no caso não artiniano também. Ah, curioso, tem uma distinção, então... Exatamente. Dentro do caso infinito, mas isso aqui nos dá um pouco de intuição e imagino que a partir disso a gente consiga... a partir disso fique bem mais fácil entender o caso não artiniano. E aí, depois que a gente tiver muita prática com isso, talvez dê para entender o que acontece também com topologias de Grothendieck que não vêm de possets. Que usam categorias mais complicadas, e essa parte eu nem sei fazer por enquanto, ainda estou na parte mais básica, até porque me parece bem legal formalizar essa história de como é que a intuição para um caso simples, em que situações a intuição para um caso simples se generaliza para casos maiores, casos mais complicados, mais gerais. Como exercício, né, do pensamento é bem produtivo, na verdade, né? Mas é só que tem aquela coisa que você fica meio triste porque não dá para fazer tudo assim. Mas é uma perspectiva interessante, realmente, o cálculo gráfico dessas coisas. Talvez porque ainda esteja se apegando, né, muito a... Como fala... uma apresentação dos elementos e da totalidade desses possets, em vez de uma coisa que, se ele for, por exemplo, uma coisa que é mais geométrica, né, às vezes dava para capturar coisas de nível um pouco mais alto sem necessariamente precisar que o negócio seja... Geométrico para você quer dizer contínuo? Não, geométrico pode ser contínuo, mas no sentido mais de, tipo, se tiver uma estrutura de uma ordem mais alta, então se você estiver falando do espaço topológico, ele tem uma... não precisa ser algo em RN, mas devem haver coisas aí no meio que são estruturas de nível mais alto, que é como uma planarização, só que mais... Sim, repare que isso aqui é um espaço topológico, isso aqui é um espaço topológico de 10 elementos. A partir daí a gente tem que aprender a visualizar o que acontece, por exemplo, na topologia de R, dos reais. A gente sabe que o vazio vai estar aqui embaixo, o R inteiro vai estar aqui em cima, e aqui no meio a gente tem um montão de coisas que é mais difícil de visualizar, que a gente não consegue desenhar tudo de uma vez. É interessante, sim. Eu só estava querendo ver se tinha uma... Eu acho que quando não for finito, vai ser mais artesanal encontrar esse tipo de relação, é isso que eu quis dizer. Tem uma coisa que eu lembrei agora, que é o seguinte: quando eu estava na graduação, eu tentei aprender um pouquinho de geometria algébrica, não fui muito longe. E eu lembro de um livro do Mumford, chamado The Red Book of Varieties, ou não sei o que era cheio de figuras. Para cada caso deles, ele dava uma figura, eu não conseguia entender o que aquelas figuras queriam dizer. Mas eu imagino que, a partir dessas figuras daqui, a gente pode usar isso como uma ponte para entender as figuras dos casos mais complicados também. É verdade, né? Tem isso também. Você pode reduzir o comportamento, pelo menos em coisas que são do interesse daquela hora. Outra coisa que chamou a atenção é que essa conta dos núcleos, ela tem uma relação com umas coisas esquisitas que eu tinha visto já no passado. Eu não sei se você conhece isso, que é tem uma versão monoidal dos operadores de núcleo, e eles são, que acho que chamam Quantic Nucleus, e apareceu como numa linha de pesquisa que a gente estava fazendo, mas eu nunca adentrei. Eu só queria saber se... Eu não vi. A única coisa que eu sei sobre isso é o seguinte: em um dos lugares que tem boa parte desses teoremas que o Lindenhoff demonstra, é um livro que eu achei super bem escrito, se não me engano, do Joyal e do Tierney. Deixa eu encontrar ele aqui e eu já
Mostra a capa dele Isso é para vocês. interessante. É esse. Nossa, tá. Eu achei absurdamente bem escrito. Eu até ia falar que o meu objetivo na vida é escrever que nem os livros que eu gosto e não que nem o MacLean Murdoch, por exemplo. E ele faz essas coisas em Possete, mas ele começa usando monoides. Ele diz um monoide no qual o produto é idempotente, não sei o que lá, não sei o que lá, é exatamente um Possete interpretado do jeito tal. Sim. Não sei o quê. E eu tenho a impressão de que o que ele está fazendo pode ser conectado com o que você está falando. Ele está fazendo um caso mais específico, mas não que ele está fazendo o caso específico para depois poder voltar para o caso mais geral. Talvez tenha a ver com o que você... Isso é bom. Eu acho que as condições que você está falando é idempotência e integralidade, né? Que é um monoide semicartesiano. Mas enfim, obrigado. Eu achei super, como sempre, instigante. Eu que agradeço. Esse finalzinho aí da parte de Lovertine e com Grothendieck, que é uma boa visualização de um negócio que costuma ser muito mal feito. Uhum. Eu fico imaginando que os fodões sabem visualizar isso para casos super gerais, mas eles nunca conseguem fazer desenhos que todo mundo consiga entender, ou que a gente consiga entender. Uhum. Eu não sei nem se eles visualizam com imagens, né? Esse pessoal gosta de transitar em 8 dimensões, eles ficam jogando xadrez com Deus, não sei. Mas, como é que fala? Eu acho que a Ana queria falar um negócio que ela abriu o microfone rapidamente. Vocês me dão um segundo para pegar alguma coisa para beber? Só um instante. Claro. Acho que vou fechar aqui a gravação. Ah, sim, também fechar a gravação.